O programa dos ônibus espaciais foi um momento ímpar da exploração espacial. Essas espaçonaves gigantescas demonstraram uma série de missões incríveis, capazes até de consertar satélites em órbita, como eles fizeram com o telescópio espacial Hubble e suas diversas manutenções em plena órbita terrestre. Mas ir ao espaço era só um dos passos delicados, e quando eles voltavam, o choque com a atmosfera da Terra era incrivelmente perigoso, gerando imagens realmente impressionantes. O programa foi encerrado em 2011, mas deixou um legado importantíssimo de imagens históricas. No vídeo de hoje vamos conhecer os vídeos reais de pouso de ônibus espaciais. O programa de ônibus espaciais dos Estados Unidos esteve ativo de 1981 até 2011, encerrando suas atividades após a realização de 135 missões ao longo de 3 décadas. As missões foram aposentadas por diversos motivos, sendo os principais o alto custo e questões relacionadas à segurança. Estima-se que o programa tenha custado cerca de 200 bilhões de dólares ao total, além de ter enfrentado 2 tragédias catastróficas que resultaram na perda de vidas de astronautas. Somando esses fatores ao surgimento das tecnologias mais seguras e econômicas para acessar o espaço, a NASA decidiu encerrar o uso de ônibus espaciais. Apesar disso, é inegável o impacto desse programa na história da exploração espacial. Além de proporcionar lançamentos icônicos, essas espaçonaves proporcionavam também manutenções em satélites que já estavam em órbita. Um exemplo marcante foi o telescópio espacial Hubble, que recebeu uma série de melhorias quando já estava em órbita. Sem os ônibus, provavelmente o Hubble continuaria defeituoso e atrasaria muitas descobertas científicas. Vale lembrar que os Estados Unidos não foram os únicos a operar ônibus espaciais. A União Soviética também desenvolveu sua própria versão, o chamado Buran, que apesar de similar em design, tinha diferenças significativas em funcionamento em relação aos modelos norte-americanos. Os ônibus espaciais eram engenhosos e exemplos de tecnologia aeroespacial, com design que combinava características de um avião e foguete. O orbitador, principal componente do sistema, possuía asas que permitia um pouso suave na Terra. Mas claro, essas asas eram meio que inúteis no espaço, e só vinham a ser úteis de verdade quando a espaçonave tocava a atmosfera. Para suportar o calor extremo da reentrada, sua superfície era revestida por placas cerâmicas, capazes de resistir a temperaturas comparáveis às da superfície do Sol. No entanto, esses veículos eram projetados exclusivamente para a órbita baixa da Terra, operando em altitudes entre 200 até 600 km, com velocidades que podiam chegar a 29.000 km por hora. O lançamento do ônibus espacial era um espetáculo por si só. Posicionado verticalmente, o veículo era acoplado a um tanque externo de combustível e a 2 foguetes auxiliares laterais, que forneciam então o impulso necessário para vencer a gravidade da Terra. O impulso gerado no lançamento era equivalente ao de cerca de 30 aviões Boeing 747, destacando a potência colossal envolvida. Após 2 minutos de voo, esses foguetes auxiliares se separavam. Já o tanque externo, destacado após cerca de 8 minutos de voo, era destruído durante a reentrada na atmosfera. Os ônibus espaciais tinham um peso médio de 99 toneladas, com capacidade de transportar até 7 tripulantes e uma carga útil de 22 toneladas. Essa combinação de força, tecnologia e versatilidade permitiu aos ônibus espaciais realizar tarefas únicas, como a manutenção de satélites em órbita. No entanto, o programa também enfrentou desafios significativos, incluindo as tragédias dos ônibus espaciais Challenger e Columbia, que ressaltaram os riscos envolvidos nessas viagens espaciais. Mesmo assim, os ônibus espaciais entraram para a história, provando que era possível comandar um veículo inteiro que era parcialmente reutilizável em missões de alta complexidade. E até hoje, muitas dessas tarefas que os ônibus realizavam nunca foram replicadas, provando o pioneirismo do programa. Mas assim que estavam no espaço, a volta à Terra, assim como a ida, era um momento crítico. A operação começava com a manobra do orbitador para a posição correta, garantindo a entrada segura na atmosfera da Terra.
Quando o ônibus espacial estava do lado oposto do mundo em relação ao local de pouso, geralmente no Centro Espacial Kennedy, a missão recebia o comando para iniciar o retorno. Dentro do cockpit, a tripulação seguia uma série de procedimentos. As portas do compartimento de carga eram fechadas e a nave era posicionada com os motores à frente da direção da órbita. Em seguida, os motores eram acionados para desacelerar a espaçonave, iniciando uma descida controlada que levava cerca de 25 minutos até a atmosfera superior. Durante a reentrada, a experiência a bordo era ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. Do cockpit, os astronautas podiam observar o ar quente ao redor da nave, que começava a brilhar intensamente devido à grande pressão nas moléculas do ar. A temperatura da parte externa atingia milhares de graus, protegida por placas de cerâmicas resistentes projetadas para suportar o calor extremo. Nesse momento crítico, a nave entrava na atmosfera de barriga, digamos assim, permitindo que a maior parte do calor fosse absorvida pela parte inferior, onde o isolamento térmico era bem mais robusto e preparado para tal situação. Detalhe, o fatídico acidente do Columbia justamente aconteceu quando uma dessas proteções térmicas foi danificada durante o lançamento. Entretanto, como em toda a reentrada, a espaçonave passava por um breve apagão de ionização, interrompendo a comunicação com o controle da missão por alguns minutos. Ao superar os desafios da reentrada, o orbitador alcançava as camadas mais densas da atmosfera, onde suas asas começavam a gerar sustentação, assim como acontece em um avião. A transição de um veículo espacial para uma aeronave era impressionante. O ônibus espacial começava então a planar, ajustando seu curso com precisão para se alinhar com a pista de pouso. Na cabine, os astronautas ficavam de olho nos instrumentos, realizando as manobras de desaceleração, para então reduzir ainda mais a velocidade que ele vinha a partir do espaço. Ao se aproximar da pista, a espaçonave acionava os paraquedas especiais, usando a resistência do ar para diminuir a velocidade antes do toque final. O ônibus espacial então tocava a superfície terrestre a velocidades que podiam chegar a 360 km por hora, marcando o fim de sua jornada orbital. Dentro da cabine, os astronautas respiravam aliviados, enquanto iniciavam os procedimentos de desligamento. Esse processo final, que durava cerca de 20 minutos, incluía a liberação de gases nocivos e a estabilização do orbitador, permitindo que ele esfriasse completamente. Após o pouso, equipes de terra assumiram a missão. Técnicos realizavam inspeções detalhadas no orbitador, verificando cada centímetro da estrutura em busca de danos ou problemas. Para a tripulação, o momento era de celebração e alívio, marcando o encerramento seguro de mais uma missão histórica. O último pouso aconteceu com a missão STS-135, em 21 de julho de 2011, marcando o fim de uma histórica série de missões numa das mais engenhosas espaçonaves já construídas pelo ser humano. Enfim, o pouso de um ônibus espacial era de fato incrível. Uma missão um tanto perigosa, arriscada, mas incrivelmente importante para a história da exploração espacial. Você teria coragem de embarcar em um ônibus como esse? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!